Olá, estamos aqui com nosso Psicanálise Freud, módulo 6, que é da Metapsicologia, aula 6, que é da pulsão, e na parte C dessa aula, que é uma aula longa, é uma das aulas mais longas que nós temos aqui para trazer para vocês. Então, hoje nós vamos continuar esse tema, que é da pulsão. Dentro do texto Muito Além do Princípio do Prazer, Freud faz referência à reprodução, né? Começa pela reprodução da célula que se divide, né? Como uma forma de continuidade de uma espécie, mas logo ele entra na reprodução por cópula, que seria também a forma de se encontrarem, né, dois organismos complexos que pela cópula poderiam se rejuvenescer, né, e alcançar a imortalidade. Percebe então Freud que esse movimento da cópula ele é comandado pelo que ele chamou de Eros, fazendo referência à mitologia, né, que é a busca do outro para a continuidade da espécie. Diz então Freud que Eros, que é essa busca da cópula para a continuidade da espécie, se agrega à pulsão de vida. Então, pulsão de vida e Eros passam a andar tão vinculados que chegam a confundir-se. Por outro lado, diz Freud que a pulsão de morte, caminhando em paralelo com a pulsão de vida, também está marcada pela existência de Eros. Mas, no caso, Eros surge travestido em Thanatos, ou seja, o inverso de Eros. Então você teria Eros ligado à pulsão de vida e Eros travestido em Thanatos ligado à pulsão de morte. Então, se antes pulsão de vida e pulsão de morte se diferenciavam unicamente pela direção do movimento de cada uma delas, progressivo e regressivo, né? Agora a diferença é marcada também por um outro fator. Vida está ligada a Eros, no sentido de continuidade da própria vida como vida em expansão, poderíamos dizer. A cópula é o modo encontrado para alcançar a imortalidade. A libido atua, então, por meio da pulsão de vida. Já a morte está ligada a Thanatos, que é o inverso de Eros. Thanatos não procura a continuidade da vida como vida em expansão. Thanatos se opõe à imortalidade. Thanatos trabalha usando Eros em sentido regressivo, para eliminar ou para reduzir o desprazer presente na situação atual de vida, e assim obter prazer, mas sem se importar com a continuidade da vida, como vida em expansão. A libido, nesse caso, atua por meio da pulsão de morte. Então, dessa colocação freudiana, cabe distinguir pulsão de vida propriamente dita da pulsão de vida que ficou marcada por Eros e que se manifesta mediante a busca do objeto para amar. Então, você tem agora a vida mais Eros. Cabe também distinguir pulsão de morte propriamente dita da pulsão de morte que está marcada por Thanatos, que se manifesta mediante a busca do objeto na forma do desvio do amor. Desvio do amor. Morte mais Thanatos. Thanatos passou a contaminar o movimento regressivo da pulsão de morte. Lembra-se que a morte é regressiva. Thanatos contamina. Então, Thanatos promove na pulsão de morte certos desvios que vão além daquela proposta de contornar resistências, né, relativas às pulsões parciais. Agora, a pulsão de morte que está erotizada no modo tanático. Lembra-se, Thanatos é Eros travestido, né, de Thanatos. Então, agora, a pulsão de morte erotizada no modo tanático está capacitada a usar os recursos da libido para lutar não somente contra a própria vida, né? Contra a continuidade, contra a imortalidade, contra toda a vida. E aqui você tem a base da violência. Violência que se opõe, então, à vida. Se a pulsão de morte erotizada
luta contra a própria vida, então também está capacitada, na medida da possibilidade de um deslocamento da libido para fora de si mesmo, a lutar contra a vida para além da própria vida. Complicada essa frase, né? Eu vou repetir. Pois, se a pulsão de morte erotizada luta contra a própria vida, então também ela, a pulsão de morte, está capacitada, na medida da possibilidade de um deslocamento da libido para fora de si mesmo, a lutar contra a vida para além da própria vida. Thanatos, sendo o inverso de Eros, busca objeto para nele gozar, sem importar-se com a continuidade da vida em expansão. Ele só quer gozar. Destrói o objeto na medida em que nele não encontra a possibilidade de estabelecer o vínculo que permitiria reduzir o desprazer. Aqui você teria, de acordo com este texto, a posição de sadismo. Então, vimos que o componente libidinal passou a ter muito a dizer sobre a atuação da pulsão. O componente libidinal, estamos falando de Eros. E a pulsão de morte deixou de constituir mera dinâmica que busca retorno para posições conservadoras, que seria natural, né, de viver e morrer. Agora a pulsão de morte é marcada pela libido e assim ela ataca os objetos que deveriam ser procurados para a satisfação. Olha só, então existe um ataque aos objetos. E esses objetos podem ser externos ao próprio ou internos. Esses ataques já não se materializam mediante movimento pulsional conservador. Não é só isso. O movimento pulsional conservador já é pouco. Os ataques transcendem a posição conservadora. Então, a libido, que está vinculada, coloca a serviço da pulsão de morte a arma que fere o objeto. Fere o objeto. Seja esse objeto interno ou externo. Eu creio que aqui, nesse momento, está bom. Falta mais uma parte dessa nossa aula sobre pulsão. Aqui foi Juan Adolfo Brandt e Pepe. Tá? Muito obrigado por nos assistirem. Até uma próxima.